da semana não. Deus abençoe, Deus abençoe. Hoje será então o capítulo 43, livro 3, né? Contra a vã ciência do século. São 4 parágrafos do livro. Eu diria que está médio, né? Não está pequeno, mas também está grande. Eu estou tendo uma ideia do que vai falar já. Só mais um momento. Vamos lá, estamos começando então. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Senhor, pedimos, Senhor, venha nos iluminar, Senhor. Venha, né, fazer, Senhor, que temos a mente, o coração, né, os ouvidos abertos, Senhor, para essa palavra, Senhor. Para essa palavra que foi inspirada por Ti, né? Então, por isso que eu digo, são como Tuas palavras, palavras do Senhor. Né, toca, né, tudo que eu falar, né, Senhor, que seja para a Tua honra e Tua glória, Senhor. Seja feita a Tua vontade, Senhor. Amém. Vamos lá, contra a vã ciência do século. Então é Jesus falando primeiro, né? Não te deixes cativar pela elegância e sutileza dos dizeres humanos, porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas na virtude. Vai dizer em 1 Coríntios 2,4. Atende as minhas palavras que inflamam o coração, iluminam o espírito, levam à compunção e produzem muitas consolações. Nunca leias minha palavra com o fim de apareceres, mas douto ou sábio, aplica-te a modificar teus vícios, porque isso te trará mais proveito que o conhecimento das mais difíceis questões. Bom, já vou começar meditando em cima desse capítulo, né, porque já falou algo que é muito importante. Não te deixes cativar pela elegância e sutileza dos dizeres humanos, né, porque o reino de Deus não consiste de palavras, mas na virtude. Irmão, nós estamos no mundo, quantos falsos profetas aí, quantos pastores, né, que falam bonitinho na frente das câmeras, né, mas não estão levando para Deus, né? Ou seja, se você é daquelas pessoas que vê alguém falando bonito, né, ou uma pessoa culta, e já dá, e já acha que é bom, você está muito enganado. Tem muita gente assim na política, em outros meios, né, enganando, de fato enganando, né? Então tomemos cuidado, né, busquemos as verdadeiras intenções de muitas pessoas, né, por trás de muitas coisas, né? Porque dando exemplo aqui, né, com por exemplo, né, o aborto, né, uma coisa absurda, mas que está caindo aí na visão de alguns. As pessoas chegam, mas é o direito da mulher, né, mas não vamos desrespeitar, né? A mulher é livre para escolher se ela continua ou se não continua, né? Direito da pessoa, né? Então vejam que, né, como te diz, né, o diabo ele sabe falar bonitinho, né? E assim que eles vão, né, manipulando a nossa mente com uma coisa, outra, né? Até chegamos ao absurdo que temos hoje, né, de coisas que está na cara, que são ruins, né, como aborto, por exemplo, e muitos estão, né, achando que é bom. Muitos são tão egoístas, né, que já não vem mais nada, né, só vem a minha vontade agora é essa, então pronto, acabou, né, e não olha ali, né, que é uma vida que está em perigo, né, no caso, né. Gente, não duvidemos, gente, porque de verdade, tem pessoas que, aliás, a nossa sociedade ela já está assim, né, então já tiveram certo sucesso, né, mas que tem pessoas que realmente hoje em dia, acreditem, não duvidem de mim, querem quebrar todo e qualquer valor moral, gente. Todo e qualquer valor moral eles discutem, né? Até mesmo nós temos até tentativas de normalizar a pedofilia aí por debaixo do tapete eles fazem. Então fiquemos espertos, né? Porque é assim que o diabo faz, desbloqueia a nossa mente, né? Vamos dizer, com uma coisinha, e depois outra, depois outra, depois outra. Quando você vai ver, já era, você está com a vida inteira na sujeira, no pecado, na morte, né? Na enganação. Né? Então, né, o Senhor fala também, nunca leias minha palavra assim de pareceres mais douto ou sábio. Ou seja, naquele caso, né, a Bíblia não é passível de interpretação pessoal, né? Algo muito perigoso ser feito. Né? Por isso nós temos, graças a Deus, a Santa Igreja que nos direciona, né? Como deve ser levado a todas as questões. Segundo,
Por muito que estudes e aprendas, terás que referir tudo sempre ao único princípio. Sou eu que ensino ao homem a ciência, e dou aos pequeninos mais clara compreensão do que os homens são capazes de ensinar. Aquele a quem eu ensinar, depressa será sábio, e muito aproveitará espiritualmente. Ai daqueles que indagam aos homens muitas coisas curiosas, e tratam um pouco dos meios de me servir. Tempo virá em que aparecerá o mestre dos mestres, Cristo, Senhor dos anjos, para tomar lições de todos, isto é, para examinar a consciência de cada um. E com a lâmpada na mão, prescrutará então Jerusalém, e revelará o segredo das trevas, fazendo calar as objeções das línguas humanas. E mais vez reforçando isso, né? O único possível de tudo é Deus, nós sabemos muito bem disso, né? Mas tenta inventar tantas outras teorias, né, para tentar justificar de forma cosmológica, né, enfim. Nós devemos, né, lutar, né, contra tudo isso. Eu dou a clara compreensão. Uma coisa interessante, o Senhor fala, sou eu que ensino o homem a ciência. Tem um salmo que diz, né, e quem ensinou o Senhor a construir o mundo, né? Quem ensinou o Senhor a delimitar o mar? Quem ensinou, né? Ninguém, ou seja, então Deus é o princípio de tudo, né, gente? Deus pensa em tudo. Engraçado que assim, poderia citar muitos exemplos, né? Eu vou falar aqui do corpo humano, né? Como é interessante o nosso corpo. Muitas coisas ele automaticamente já faz, né? Quando entra um agente ameaçador, não um vírus, nosso corpo, dentro do possível, ele já responde, né? Ele já faz coisas com que esse vírus seja expelido de alguma forma, né? Na urina, nas fezes, como quer que seja. Enfim, né? E tudo é o Senhor que fez isso, né? O ser humano nunca vai conseguir fazer, né? Uma criação de fato, assim, né? É só o Senhor. E quem ensinou a Deus, né? Ninguém ensinou a Deus, porque Ele é o autor de tudo. Aí virá Jesus no certo tempo, né? Ele diz, terceiro parágrafo, eu sou o que levanta no instante o espírito humilde, de maneira que compreenda melhor as razões das verdades eternas, do que se houvera estudado 10 anos na escola. Eu ensino sem ruído de palavras, sem confusão de opiniões, sem espalhafatos, sem contenda de argumentos. Eu sou o que ensina a desprezar as coisas terrenas e aborrecer as coisas presentes, honrar, a buscar apreciar as eternas, fugir às honras, sofrer as injúrias, pôr em mim toda a esperança e a não desejar coisa alguma fora de mim e amar só a mim, com todo fervor acima de tudo. Realmente é o que nós devemos fazer. E agora, gente, nossa, achei muito interessante, né? Duas coisas, né? Primeiro que um padre, isso que eu vou falar, um padre ele falou na missa, né? E em um dia anterior, né, um amigo também do grupo de oração tinha falado, né? Ele sabe, né, como Jesus ele é diferente, né? Pega aí as outras divindades aí que acreditam, né? Sempre são mudadas com a vontade humana, né? Um era um Deus que era machão, era galante, tinha muitas mulheres. Outro é força, né? Que tem força. Deus Afrodite, Deus do amor é que acreditavam, né? Uma mulher sensual, né? Vamos dizer assim, não sei. Mas enfim, ou seja, sempre divindades que cultuam o próprio ego, né? Agora Jesus não, Jesus ele é o contrário, ele é simplicidade, ele é renúncia, né? Ele nem mulher teve, né? Então ele fala disso, né? Simplicidade, a renúncia, né? Jesus não vem para se engrandecer, né? E assim devemos nós cristãos ser, né? Cada vez menores, né? Cada vez mais sutis, cada vez mais simples, nunca o contrário. Sofrer as injúrias e não desejar o mal para ninguém, né? Essa é a questão. Último parágrafo. Alguns amando-me inteiramente aprenderam com isso coisas divinas e falavam coisas maravilhosas, mas aproveitaram em deixar tudo do que em estudar questões sutis. A uns, porém, falam coisas comuns, a outros mais particulares. A alguns revelam-me docemente sinais de figuras, a outros descubro os meus mistérios com muita luz. A mesma voz fala em todos os livros, mas não ensina a todos da mesma maneira, pois sou eu que interiormente ensino a verdade e prescruto o coração. Penetra os pensamentos, inspira as ações, distribuindo a cada um segundo me apraz. É só para nós com palavras do Senhor, graças a Deus. Muito só finalizando, né? Interessante esse último parágrafo. O Senhor fala, é Ele que faz tudo, né? É Ele que nos dá o conhecimento, né? Triste, né? Como por exemplo, né? muitas outras crenças, muitas outras seitas pegam a Bíblia, né? Interpretam como quiser,
né? Algumas também já vi casos de mistura até com outros livros, né? Então do lado triste isso, né? Porque, né, as pessoas muitas vezes querem manipular as coisas do jeito que elas gostam, né? Tira aqui a renúncia, né? Tira aqui o que eu não quero e só pega aqui, manipula, coloca outras coisas, né? Acho muito triste fazer isso com a palavra de Deus, sinceramente. E assim, tantos outros casos, né? Mas é Deus que revela tudo pra gente, né? É Deus que, no íntimo dos nossos corações, né? É muito interessante isso, também fala aqui da questão da intimidade com Deus, né? A uns o Senhor fala coisas mais comuns, mais particulares, a outros em sinais e figuras, a outros as coisas com um pouco mais de mistério, ou seja, isso é a nossa intimidade com Deus, né? Como a gente vê pessoas aí na igreja que, graças a Deus, não tem um grande dom, né? O Senhor revela, você passou por esse sofrimento, Deus está te curando, e tantas outras coisas, né? Isso daí é fruto de muita oração, de mais intimidade com Deus. E é isso, né? Cada um de nós tem que ter um valor especial para Deus, né? Cada um de nós fala com o Senhor de um jeito e Ele responde nós de um jeito, né? E é isso daí, né? Aproximemos então mais de Deus, né? E sempre lembremos, né? Deixemos levar mais pela fé, mais pela crença, do que por esse ceticismo, né? Isso que é triste de ver, né? Quantas pessoas tão céticas que não vão crer em Deus até vê-lo, né? O que é nunca, né? Mas enfim, né? Então é isso, né? Com essa lição, vamos dormir, né? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe. Até mais.